Fala pessoal! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os fármacos agonistas e sobre os fármacos antagonistas. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se para você não perder nada. Vamos lá? Abre a vinheta! Bom, pessoal, e o que é então um fármaco agonista e o que é um fármaco antagonista? Qual que é a diferença entre um agonista e um antagonista? Bom, pessoal, a primeira coisa que vocês devem compreender é que um fármaco agonista ele leva à ativação do receptor. Então, eles ativam os receptores. Já os fármacos antagonistas, eles ocasionam uma inativação do receptor. Bom, então, André, cita um exemplo aí de um fármaco agonista e de um fármaco antagonista. Então, imaginem que isso aqui é um determinado receptor e aqui, olha, em roxo, nós temos aí um ligante endógeno. E que aqui em verde seja o nosso fármaco. Bom, por exemplo, pessoal, vou citar o exemplo aqui, né, do salbutamol. O salbutamol, que é um fármaco utilizado como broncodilatador, né? Ele está lá na classe dos agonistas beta-2 adrenérgicos seletivos. Então, o salbutamol é um fármaco que se liga nos receptores beta-2 lá dos brônquios pulmonares e provocam uma broncodilatação. Bom, esse ligante endógeno aqui seria como se fosse quem? Como se fosse a noradrenalina. Quando a noradrenalina se liga lá nos receptores beta-2, tem-se como resultado o quê? Uma broncodilatação. O que o fármaco agonista faz? O fármaco agonista, ele mimetiza a ligação do ligante endógeno. Então, quando o salbutamol se liga nesse receptor, o resultado é uma broncodilatação. Bom, já os fármacos antagonistas, eles ocasionam uma inativação do receptor, ou seja, eles impedem a ligação do ligante endógeno. Então, imaginem aqui, olha, em verde como se fosse o ligante endógeno desse receptor. Vou colocar aqui como exemplo um receptor beta-1 localizado lá no miocárdio. Então aqui, olha, o ligante endógeno que seria a noradrenalina. E em azul, o nosso fármaco. Qual fármaco? Neste caso, vou colocar como exemplo o propranolol. O propranolol é um fármaco aí da classe dos antipertensivos e ele é um antagonista beta-adrenérgico não seletivo. Ele possui a capacidade de se ligar tanto em receptores beta-2 quanto em beta-1. Mas o seu efeito antipertensivo está relacionado principalmente pela sua ação nos receptores beta-1. Bom, pessoal, quando o propranolol, quando esse fármaco se liga nesse receptor, ele faz o quê? Ele impede que o ligante endógeno, a noradrenalina, se ligue no mesmo. Dessa forma, pessoal, a noradrenalina, ela não vai promover nesse receptor o quê? O aumento da atividade simpática, ou seja, um aumento da frequência cardíaca e da força de contração, consequentemente ali do débito cardíaco e da pressão arterial. Portanto, o propranolol, um antagonista beta-adrenérgico, ele está simplesmente impedindo a ligação do ligante endógeno, a noradrenalina, nesse receptor beta-1. E ao fazer isso, esse fármaco ele consegue evitar, portanto, a elevação da pressão arterial. Então, de forma bem simplista. Logicamente, que a gente poderia até citar outros mecanismos mais complexos que envolvem a ligação desses fármacos nesses respectivos receptores. Bom, pessoal, é importante destacar ainda que nós temos algumas subdivisões. Nós temos
uma classificação para os agonistas e a gente ainda tem algumas classificações para os antagonistas. Como, por exemplo, a gente tem os agonistas totais ou total ou pleno, nós temos os agonistas, né, parciais ou parcial, e nós temos ainda os agonistas, né, inversos ou inverso. Então tá aqui total, pleno. A gente ainda vai falar dessa subdivisão em um momento posterior, mas basicamente um fármaco agonista total ou pleno é aquele que é capaz de produzir uma resposta máxima. Já um fármaco agonista parcial é aquele que vai ser capaz de produzir uma resposta submáxima. E olha, mesmo que um agonista parcial ocupe todos os receptores, ele não consegue produzir uma resposta máxima semelhante ou igual à de um agonista total. O agonista inverso, por sua vez, pessoal, é aquele que vai se ligar em um determinado receptor e vai inativar aqueles receptores que estão constitutivamente ativados, ok? Os fármacos antagonistas, né, nós podemos ainda subdividir essa classificação em antagonistas competitivo reversível, antagonistas competitivo, né, os irreversíveis, antagonistas não competitivos, antagonistas farmacocinéticos, antagonistas fisiológicos, antagonistas químicos. Então a gente tem algumas classificações ainda dentro aí dos fármacos antagonistas, o que a gente vai tratar em um momento posterior. O nosso objetivo hoje é que você compreenda a diferença de agonista para antagonista. Agonista, ele leva a ativação do receptor. O antagonista, ele inativa o receptor. Inativa como esse receptor? Através do impedimento da ligação do ligante endógeno. E atenção, né, galera? Um fármaco, para poder produzir, para poder promover um efeito, é importante destacar que ele não produz um efeito novo, né? Ele não cria uma nova função para um determinado tecido. Os fármacos, eles apenas modulam funções já existentes. E essa modulação, através dos fármacos que nós chamamos de estruturalmente específicos, né, nos quais se enquadram os agonistas e os antagonistas, eles vão modular essas funções existentes através, né, dessas ações, ou mimetizando ali um determinado ligante endógeno, ou então impedindo a ligação de um ligante endógeno, tá certo? E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado e lembrem-se, estude mais, estude sempre. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se. Vou colocar o link aqui abaixo para que você possa se inscrever. E é isso, pessoal. Até o nosso próximo vídeo.